Você está prestes a descobrir o versículo mais temido pelo inferno. Um único texto da Bíblia que, quando é lido em voz alta, provoca terror absoluto no reino das trevas. O inimigo faz de tudo para que você nunca conheça essas palavras, porque ele sabe que, ao escutá-las, tudo o que ele construiu contra você começa a desmoronar. Se você sente que tem enfrentado batalhas espirituais, ataques invisíveis, noites sem paz, este vídeo é para você. Não é por acaso que você chegou até aqui. Isso é um chamado. O versículo que vou revelar hoje tem transformado vidas, restaurado lares e destruído maldições que estavam há gerações. Mas atenção, não pule, não saia e não avance. Fique comigo até o final, porque essa revelação pode mudar sua história. Já aproveita agora e comenta aqui abaixo o que você tem enfrentado. Se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações, porque este é apenas o começo de algo sobrenatural que Deus vai fazer na sua vida. Poucas pessoas compreendem o tamanho da batalha travada diariamente nos bastidores espirituais. Enquanto muitos seguem distraídos, forças invisíveis se articulam para destruir lares, corromper mentes e desviar almas. Há um texto sagrado capaz de romper essas amarras malignas. Quando pronunciado com fé, ele provoca pavor nas trevas. Satanás conhece seu conteúdo e teme cada palavra ali escrita. Esse versículo não é comum. Ele carrega a autoridade divina. Recitá-lo é declarar guerra contra tudo que se opõe a Deus. É mais afiado que qualquer espada, mais forte que qualquer encantamento. Ele não apenas protege, ele expele. Ao longo da história, houve perseguições, incêndios e censuras tentando calar essa revelação. Reis, impérios e sacerdotes do mal buscaram apagar essa luz. Porém, a palavra resiste firme, intacta, como muralha de fogo. O inimigo sabe que, ao ser proclamada, essa passagem gera terremotos no inferno. Demônios tremem, portas espirituais se abrem e milagres se manifestam. É uma chave que liberta, cura, renova e restaura. Nenhuma barreira permanece de pé quando ela é invocada com sinceridade. A presença divina se intensifica, os anjos se posicionam e a atmosfera muda. Nada pode detê-la, ninguém consegue silenciá-la. Não é por acaso que tantas distrações surgem justamente quando você tenta ler as Escrituras. O inimigo das nossas almas tenta impedir esse contato com o Criador. Ele sabe que a verdade revelada ali é destrutiva para seus planos, principalmente quando esse versículo específico é lido com atenção e devoção. Ele sabe que cada letra libera uma explosão espiritual. É como uma dinamite plantada no meio do campo inimigo. A reação é imediata, violenta, devastadora para as forças malignas. É como se o céu invadisse a terra naquele instante, um toque da eternidade interrompendo o caos deste mundo. Os antigos profetas já alertavam sobre o poder contido nessa parte da Escritura. Eles testemunharam feitos grandiosos através dessa passagem. O que parecia impossível se tornou realidade quando ela foi declarada. Homens fracos se tornaram fortes. Doentes foram curados, prisioneiros libertos. Até hoje, essa palavra continua ativa, viva, penetrante. Ela atravessa dimensões, rasga véus, quebra maldições. Sua autoridade não depende de quem a lê, mas do Deus que a inspirou. Ela não é apenas um texto, é uma arma celestial. Usá-la é convocar os exércitos do Altíssimo para a batalha. Muitos não percebem, mas a razão de suas lutas constantes pode estar na ausência dessa verdade. Vidas inteiras afundam porque ignoram a força contida nesse único versículo. Ele é como uma tocha acesa em meio à escuridão densa. Nenhuma treva suporta sua luz, nenhuma praga resiste ao seu impacto. O maligno investe pesado para que as pessoas jamais o descubram.
Desvia a atenção, cria confusão, semeia dúvidas. Ele faz de tudo para afastar os olhos das Escrituras, especialmente desse trecho específico, porque ele sabe, uma vez revelado, nada mais será como antes. Muitos testemunhos relatam mudanças imediatas após a leitura desta palavra. Há quem tenha sido liberto de vícios profundos, outros livraram-se de opressões antigas. Esse versículo carrega algo que transcende o natural. Ele traz consigo a essência da autoridade de Deus. O maligno pode resistir a orações mornas, mas não suporta esse fogo. Ele odeia quando o cristão se posiciona e declara essa verdade com convicção. Muitas pessoas ignoram a profundidade espiritual por trás das palavras que leem. Porém, ao mergulhar nesse versículo, elas despertam para uma realidade completamente diferente. A verdade se revela como uma espada afiada, dividindo luz e trevas. Sua essência penetra o íntimo do ser, expondo o que estava oculto. Não há disfarce que permaneça quando ele é proclamado. A claridade que emana dele dissipa toda sombra. Mentes confusas se iluminam. Corações endurecidos amolecem. Vidas inteiras são restauradas. O adversário não suporta essa revelação. Obreiros comprometidos relatam que, ao usá-lo em oração, os céus se abrem. Correntes geracionais se rompem sem resistência. Almas oprimidas experimentam libertação imediata. Pesadelos cessam. Angústias desaparecem. A paz reina soberana após sua aplicação. Ninguém consegue sair ileso depois de se confrontar com sua verdade. Esse versículo opera milagres silenciosos, mas imensuráveis. Até ambientes carregados se tornam tranquilos. Por isso, o inimigo faz de tudo para que você nunca o descubra. Ele prefere ver multidões ignorantes do que um justo iluminado. Desde os tempos antigos, os profetas sabiam do peso espiritual contido nessas linhas. Eles as guardavam como preciosidade inegociável. Transmitiam de geração em geração com reverência. Nenhuma vírgula era alterada. Cada sílaba era lida com temor e tremor. Muitos que ouviram pela primeira vez caíram de joelhos. Outros choraram profundamente. Alguns começaram a louvar ininterruptamente. O impacto é visceral. Não é apenas leitura, é confronto. Uma colisão entre reinos invisíveis. A própria criação parece reconhecer sua força. Esse versículo está acessível a todos, mas poucos sabem como utilizá-lo corretamente. Muitos passam por ele sem perceber a profundidade escondida. Apenas aqueles que buscam com o coração sincero são tocados. O mundo espiritual observa atentamente cada vez que alguém o recita. Forças angelicais são acionadas. Demônios fogem com desespero. Portas fechadas há décadas se abrem. Doenças se curvam. Maldades são anuladas. Palavras ditas contra você são silenciadas. Nenhum mal consegue permanecer onde esse versículo é proclamado com fé. Você já se perguntou por que tantas pessoas parecem paralisadas espiritualmente? É porque lhes falta a chave certa. Essa chave está nesse versículo. Quando usado, ele destranca prisões invisíveis, quebra muros, aponta caminhos esquecidos, devolve sonhos roubados, renova propósitos, reacende a chama interior. Há um motivo pelo qual o inimigo luta tanto contra a leitura da Bíblia. Ele sabe que esse versículo em específico é um perigo para seu domínio. Por isso, ele distrai, cansa, confunde, mas aquele que persevera encontra a libertação. Relatos de mudança de vida após o contato com esse trecho são incontáveis. Criminosos abandonaram o crime, viciados foram libertos, casamentos restaurados, filhos rebeldes voltaram para casa, empresários quebrados prosperaram novamente, enfermos se levantaram com vigor,
Pessoas em depressão profunda encontraram nova alegria. Isso não é coincidência. É o poder do Deus vivo agindo através de sua palavra. O mal não resiste a essa manifestação. Ele tenta disfarçar, enganar, distorcer. Mas quando a verdade aparece, tudo se desfaz como fumaça. Este versículo não foi escrito por acaso, nem está ali como enfeite. Sua posição, forma e palavras foram cuidadosamente escolhidas. Ele tem propósito. Desperta guerreiros adormecidos. Conduz corações sedentos à fonte eterna. Reaviva chamados esquecidos. Gera transformação onde ninguém acreditava. Ele toca o íntimo do ser humano. E é justamente por isso que as trevas o detestam. Porque ele revela aquilo que estava escondido. Ele liberta, confronta, restaura, cura. Uma simples leitura pode alterar destinos inteiros. Ele é fogo que consome tudo que não vem de Deus. Há momentos em que tudo parece perdido. Mas quando esse versículo é proclamado, o impossível se torna realidade. Portas blindadas se abrem. Curas acontecem sem explicação. Dívidas desaparecem. Opressões cessam. Laços malignos se desfazem. Correntes invisíveis são destruídas. Muitos tentam vencer com palavras vazias, mas quem conhece esse versículo carrega consigo uma arma celestial. Nenhuma resistência prevalece diante dele. É a espada mais afiada do arsenal divino. O inferno inteiro o reconhece. Por isso, teme quando você o descobre. O mais surpreendente é que ele não está escondido em um canto esquecido. Está diante dos olhos de todos. Mas poucos o enxergam com discernimento. Muitos leem, mas não entendem. Outros ouvem, mas não creem. Apenas aqueles que o recebem com fé experimentam sua total eficácia. E quando isso acontece, o cenário muda completamente. Prisões se rompem, véus caem. A realidade espiritual é revelada. O inferno se agita. A vitória começa. Por isso, jamais subestime o poder de um versículo, principalmente este, que o próprio inimigo abomina com todas as suas forças. E agora chegou o momento que o inferno mais teme. O segredo que os demônios lutam incessantemente para esconder. A arma celestial que destrói fortalezas malignas com poucas palavras. Depois de tantos sinais, relatos e manifestações, você está prestes a conhecer o versículo que paralisa o inimigo, quebra maldições e afugenta o mal. Esse versículo é como trovão no reino das trevas, como espada flamejante nas mãos dos justos, como muralha intransponível para os filhos de Deus. O diabo odeia quando você lê isso, porque ele sabe que essa verdade o expulsa. O versículo é Tiago 4:7. Sujeitai-vos, pois a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Simples, direto, inquebrável. Uma declaração celestial de autoridade, submissão e vitória. Quem o vive nunca mais será escravo do mal. Esse versículo não apenas expõe a fraqueza do inimigo, como revela a estratégia definitiva para vencê-lo. Ele entrega duas chaves espirituais inegociáveis: submissão ao Criador e resistência ao mal. A primeira destrói o orgulho humano. A segunda anula o domínio satânico. Quando um cristão se rende plenamente ao Senhor, ele se torna inatingível. Nenhuma seta lançada pode acertar, nenhuma praga o destrói, nenhuma cilada prospera. A obediência o cobre como armadura, a firmeza o transforma em muro. E o diabo, derrotado, só tem uma opção: fugir. A beleza dessa passagem está na simplicidade e no poder que ela carrega. Deus não exige fórmulas complicadas. Ele não manda buscar ferramentas humanas. Ele não condiciona a vitória a méritos pessoais. O segredo é se render completamente. Quando o coração se curva diante do trono, o céu se levanta a nosso favor. Submeter-se a Deus é reconhecer que sem Ele nada podemos.
É sair do controle e entregar a direção ao Rei dos Reis. É viver com humildade, reverência, dependência. E quando isso acontece, o inferno se desespera. Resistir ao diabo não é enfrentá-lo com gritos ou gestos, mas com fé inabalável e conduta reta. É dizer não aos convites sedutores. É fechar os ouvidos às mentiras disfarçadas de verdade. É blindar a mente contra pensamentos destrutivos. É manter-se firme quando tudo à volta tenta te puxar para o abismo. Resistir é não ceder. É permanecer onde Deus te colocou. É manter a integridade mesmo sob pressão. É continuar orando quando tudo parece silencioso. É jejuar em meio ao cansaço. É adorar quando o coração chora. E o resultado dessa combinação celestial é claro, direto e inquestionável. Ele fugirá de vós. O diabo foge. Ele não discute, não argumenta, não tenta mais. Ele bate em retirada, porque ele reconhece a autoridade que existe sobre quem está rendido a Deus e inabalável na fé. Essa promessa não é uma hipótese, é uma certeza. Não é talvez, é absoluto. Quando o crente vive esse versículo, ele se torna uma ameaça viva contra o império das trevas. Onde ele pisa, a luz se estabelece. Onde ele fala, a verdade ecoa. Onde ele ora, milagres acontecem. Imagine um exército celestial em movimento ao seu redor, protegendo cada passo. Visualize muralhas invisíveis erguidas ao seu redor quando você se submete ao eterno. Veja os demônios recuando desesperados à medida que você resiste, em espírito, com coragem, com firmeza. O mundo espiritual obedece a essa dinâmica. O mal sabe que não pode permanecer diante de alguém totalmente entregue ao Pai. Por isso, esse versículo se torna a declaração de guerra contra toda opressão. Ele é o escudo do justo. É o grito de libertação. É o som da vitória. Muitos querem expulsar o inimigo sem primeiro se sujeitarem, mas a autoridade espiritual nasce na rendição. Não há resistência verdadeira sem obediência genuína. Não há expulsão sem submissão. O poder de fazer o diabo fugir está ligado ao nível de entrega a Deus. Por isso, tantos vivem batalhas intermináveis, porque ainda não se curvaram ao Rei. Querem o resultado, mas recusam o processo. Mas aquele que se ajoelha diante de Deus se levanta com autoridade diante do inferno. A submissão é o segredo que ativa a promessa. Esse versículo também é um lembrete de que o diabo não é onipotente, nem invencível. Ele foge, ele tem medo, ele treme diante do poder de Deus em nós. Ele sabe que não pode habitar onde há santidade. Por isso, seu maior objetivo é nos afastar da submissão. Porque enquanto estivermos sob a cobertura divina, ele nada pode fazer. Sua única chance é nos convencer a sair desse lugar. Mas quando resistimos firmes na fé, mantemos a posição. E quanto mais permanecemos rendidos, mais ele enfraquece, mais ele se desespera, mais ele perde território. Tiago 4:7 não é apenas uma ordem, é um estilo de vida, um chamado à intimidade, um convite à fidelidade. Ele nos lembra de quem somos e de quem é aquele que habita em nós. É o eco da vitória de Cristo na cruz. É na afirmação de que já vencemos desde que permaneçamos nele. Não importa o ataque, a perseguição, a opressão. Quando vivemos esse versículo, somos intocáveis. O inimigo pode até tentar, mas não prevalece. Ele pode rugir, mas não pode devorar. Ele pode rondar, mas não encontra brecha, porque estamos escondidos no Altíssimo. Agora que você conhece esse segredo espiritual, não o guarde apenas para si. Ensine, compartilhe, declare, viva. Use-o como espada em momentos de tentação, como escudo nas noites escuras, como luz nos dias sombrios. Ensine seus filhos, escreva-o em lugares visíveis, faça dele seu lema.
Lembre-se, o diabo teme esse versículo porque ele representa sua derrota absoluta. Ele foge diante dele porque sabe que ali está a autoridade que não pode ser questionada. A partir de hoje, viva Tiago 4:7 com toda a sua força e observe o inimigo bater em retirada. Chegamos ao final dessa poderosa jornada espiritual, mas isso não é um ponto final, é um recomeço. Agora que você conhece a verdade que o inimigo mais teme, agora que seus olhos foram abertos para a força que existe em um único versículo da Palavra de Deus, você nunca mais será o mesmo. Nada será capaz de te parar quando você decidir viver debaixo da autoridade divina. Há um exército invisível lutando ao seu favor. Há promessas que ainda vão se cumprir. Há portas que vão se abrir no tempo certo. E há uma luz que, mesmo em meio à escuridão, jamais será apagada. Você pode ter chegado até aqui cansado, ferido, machucado por lutas que ninguém conhece. Mas Deus conhece. Ele sabe da sua dor. Ele viu suas lágrimas. E é exatamente por isso que Ele te trouxe até esse vídeo. Não foi sorte. Não foi coincidência. Foi propósito. Foi o céu te chamando de volta. Foi o Espírito Santo sussurrando ao seu coração: Filho, estou contigo, não desista agora. Talvez você já tenha ouvido muitas vozes dizendo que não vai conseguir, que nada vai mudar, que tudo acabou. Mas hoje eu te digo com toda a convicção da minha alma: a última palavra vem de Deus. Quando você se sujeita ao Senhor, quando entrega suas decisões, seus caminhos, suas vontades ao trono da graça, uma revolução começa a acontecer dentro de você. As correntes invisíveis que te prendiam começam a se romper. A escuridão que rondava sua mente começa a se dissipar. A ansiedade perde a força. A culpa é arrancada pela raiz. A vergonha se transforma em autoridade. Porque aquele que se rende verdadeiramente ao Criador se torna um canal vivo do poder dele. E aquele que resiste firmemente às tentações, aos ataques, às mentiras do inimigo, é fortalecido dia após dia. Não importa o tamanho da sua dor. Não importa quantas vezes você caiu. Não importa há quanto tempo está nessa luta, Deus ainda tem planos com você. Você não foi esquecido, você não foi abandonado, você não foi rejeitado. Existe uma esperança que ainda pulsa dentro de você, mesmo que apagada, mesmo que ferida. Deus está reacendendo essa chama agora, está renovando sua fé, curando seu interior, reconstruindo sua história. O diabo pode até ter tentado apagar sua voz, mas ele não conseguiu. Você está aqui, e isso já é um sinal de vitória. Levante-se espiritualmente, fique firme, vista a armadura de Deus. A batalha não será fácil, mas o final já está escrito. Você vence. E mais do que vencer, você vai inspirar outros a se levantarem também. Sua dor será testemunho. Sua cicatriz será prova viva da graça. Seu choro será transformado em riso. Aquilo que hoje parece um peso insuportável, amanhã será lembrado como o ponto de virada. Porque é nos momentos mais difíceis que Deus revela quem Ele é. Fiel, justo, poderoso, amoroso. Um pai que não desiste de seus filhos. A vida pode tentar te calar, mas o céu está gritando por você. Não perca a fé, não perca a esperança. Acredite, o mesmo Deus que fez o inimigo fugir diante da palavra é o mesmo que está lutando por você agora. Continue buscando. Continue orando, continue declarando a palavra. O milagre está a caminho, a libertação está próxima, a restauração já começou. E quando tudo se cumprir, você olhará para trás e entenderá: valeu a pena resistir, valeu a pena se sujeitar, valeu a pena confiar, porque o Deus que prometeu é fiel para cumprir cada detalhe. Você é mais forte do que pensa, mais amado do que imagina, mais protegido do que enxerga.
e mais cheio da presença de Deus do que o próprio inferno gostaria que você soubesse. Então, declare com fé: eu me sujeito a Deus, eu resisto ao mal, e ele foge de mim, porque maior é o que está em mim do que aquele que está no mundo. Essa é a sua verdade, essa é a sua identidade, essa é a sua vitória.